A americana Bunge teve uma queda de mais de 80% no lucro líquido do quarto trimestre de 2025. E aí eu vou chamar o Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, que vem explicar pra gente o que foi que aconteceu. Conta pra gente, Gustavo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money em plena temporada de balanços aí a todo vapor lá nos Estados Unidos. Aqui ainda começando, os principais tradings do mercado divulgando seus resultados. Ontem foi a vez da ADM e hoje da Bunge, que trouxe esse ano de 2025 com sinais mistos, né? Ao mesmo tempo que ela aumentou a receita, vendeu mais em quantidade de volumes, viu seu lucro cair. Tem algumas particularidades que explicam esse ano da empresa, mas basicamente, né, uma mensagem ali do CEO Greg Heckman nesse documento dizia que a empresa até conseguiu avançar com os projetos de crescimento que ela tinha. O ano passado foi o ano em que ela finalizou a fusão com a outra trading, a canadense Viterra, que aumentou bastante ali o portfólio da Bung, e só que ele citou ali também, né, incertezas geopolíticas. No balanço da ADM de ontem, eles citam ali a questão das tarifas, né? Vai lembrar que 2025 foi um ano que o comércio global como um todo teve aí ter que recalcular sua rota, né, por conta principalmente aí das políticas do governo Trump e as tradings, né, que basicamente originam grãos, compram matérias-primas em algumas regiões do mundo para manufaturar, transformar isso, por exemplo, soja em óleo ou em biodiesel, acabaram sofrendo porque tiveram que se readequar a essas novas normas. Mas olhando para o resultado especificamente, a gente está falando de uma empresa que faturou 70 bilhões de dólares no ano passado, uma alta de 32% em um ano, mas quando a gente olha para o lucro líquido, um lucro que caiu 28%, chegou a 816 milhões de dólares. Grande parte do que comeu esse resultado da Bung foi o custo dos produtos, que acabou subindo 34% o ano e atingiu ali 66 bilhões de dólares, ou seja, 95% da receita já foi comida ali por esse custo. E se a gente pensar, né, também que o preço dos grãos ali caiu bastante frente a 2024, é difícil para essas empresas que compram grãos e transformam em outros produtos, né, conseguirem repassar isso. Olhando para a operação, quando a gente olha para o negócio de soja, que é o principal ali da Bung, foram vendas que somaram 36 bilhões de dólares, um volume que cresceu na soja processada, na soja comercializada e também na produção de óleo. Foram 41 milhões de toneladas de soja, um avanço de 11% em um ano. E a empresa cita que grande parte disso veio de boas operações na América do Sul, principalmente Argentina e aqui no Brasil, né? Melhores resultados de processamento e refino aqui nessa região. O desempenho aqui acabou compensando um desempenho um pouco ruim na Europa, mas apesar disso a empresa citou que a originação de grãos, né, a compra de grãos foi até melhor na Ásia do que foi aqui. Quando a gente olha para a parte de sementes de outras oleaginosas, por exemplo, a gente está falando de canola, girassol, também teve vendas ali em alta, quase dobraram, né? Chegaram a 11 bilhões de dólares e um volume processado que aumentou, chegou a 10 milhões de toneladas. A empresa citou que a incorporação da Viterra acabou ajudando nas margens, né? Justamente por ela conseguir ali uma certa sinergia com a operação da outra trade, né? Que agora faz parte do grupo. Isso acabou ajudando os resultados. E a moagem de outros grãos ali, milho, cevada, trigo, também teve um aumento de volume que chegou a 67 milhões de toneladas, quase o dobro em um ano. Só que os resultados de trigo e cevada vieram bem melhores do que o do milho, segundo a Bung. Eu estava olhando a ação estava até subindo lá fora no começo da tarde, agora estava mais ou menos na estabilidade. Isso porque a Bung, né, além desse sinal trocado na receita e no lucro, ela tem uma questão também da expectativa do mercado. A Bung trouxe um lucro por ação nesse ano de 4,93 dólares. Veio bem abaixo dos 7,99 do ano passado, mas veio relativamente ali em linha com as expectativas. O resultado do quarto tri veio até acima das expectativas. Mas quando a gente olha para 2026, a perspectiva de lucro por ação da Bung é uma faixa ali entre 7,50 e 8 dólares por ação, abaixo do que o mercado lá em Wall Street projeta, né? Que eles estão projetando 8,71. Então o mercado pode até falar, ó, o resultado agora veio bom, mas 2026 tende a ser mais um ano aí um pouco complexo, né? Sem muitos gatilhos de preço aí da soja, por exemplo, para subir no mercado externo. E a própria Bloomberg cita aí, né, que ainda existe uma visibilidade futura um pouco limitada pelas condições de mercado, mesmo com essa capacidade ampliada aí após a fusão com a Viterra, ainda tem essas questões
questões de comércio global, que a cada hora, às vezes, surge uma ameaça de uma nova tarifa que pode fazer com que as empresas recalculem a rota. Então, a empresa diz que segue aí muito atenta a esse cenário, né? Uma empresa que eu falei, né, atende esses mercados, principalmente, né, de alimentos, ração animal. Então, uma empresa que tem que ficar muito de olho aí conforme o jogo, conforme a música muda aí para dançar conforme a música. Mas o resultado de 2025 foi isso, uma receita que subiu, um lucro que caiu aí muito de olho nas incertezas geopolíticas, Muriel. Perfeito, vamos seguir acompanhando. A tendência também é essa, acompanhar ao longo dos próximos dias aí mais balanços que vão ser divulgados, ainda mais no nosso cenário brasileiro por aqui, né? Obrigada pelas informações, Gustavo. Obrigado, Muriel. Até mais. Até.